E aí algo deu ruim. A gente vai entender melhor essa história. Não sei se o Igor vai entrar aqui com a gente daqui a pouco. Igor Siqueira? Igor Siqueira Tá vai entrar pintar com a hoje? gente daqui a pouco. Ah, ele já tá aí, gente. Olha ele aí. Hoje ele tá trabalhando. Ele estava de férias outro dia, mas trabalhou pra caramba essa semana. A gente tá pegando no pé dele. Tudo bem, Igor? Aí tá funcionando. A onda de calor, amigos, mas tô trabalhando. Tá calor, né? Aqui já tá quente em São Paulo, imagino aí no Rio de Janeiro. Já que tá essa onda de calor, pra que essa gola? Entra de camiseta mesmo, irmão. Entrará Igor. Entra na praia, então, com uma água de coco, talvez. Não, o negócio é sério. Amigos. O outfit dele é brincadeira. A camiseta aí deve custar R$15. Que isso. Não tem só grife, Andrezinho. Boa tarde para você, Luiz, Andrezinho, PVC, Milha, galera que tá acompanhando a gente ao vivo aqui no canal UOL. Pois é, o assunto é Lohan nesse momento, né? Vamos falar de mais coisas aí do Flamengo, tem assunto de seleção brasileira também. Já tô me antecipando aqui, chamando os temas do programa, Luiz. Mas sem querer roubar seu posto de apresentador, sobre o Lohan especificamente, né? O Lohan já estava no aeroporto, já pronto para viajar, como você mesmo disse. Esse é um acordo que estava sendo costurado já com o CSKA, em termos financeiros o Flamengo já tinha acordado tudo, mas aí o jogador não viajou mais, ele iria para a Turquia para fazer os exames e acabou melando a situação toda. O Flamengo comunicou isso oficialmente ontem, depois de ter recebido uma carta do CSKA, dizendo que não houve acordo, enfim, estava melada a história toda, acabou a negociação por não ter encontrado um acordo, nas palavras do Flamengo, não ter havido um acordo com o staff do jogador. A discussão aí tem uma pequena discrepância em termos de versões, né, do lado do Flamengo, do lado do jogador, mas o ponto é que do lado do Flamengo a informação que vem é que o Flamengo já estava querendo, obviamente, negociar o Lohan, tinha proposto para ele um projeto em Portugal, ser emprestado para um clube de meio de tabela lá, como Estoril e tal, para tentar dar uma situação de tranquilidade para o jogador, né, durante o empréstimo, para ele depois pudesse retornar para cá. O staff do Lohan não curtiu muito essa ideia, então por isso que tentou a situação junto ao CSKA. E a discussão, mais precisamente em relação a essa viagem dele cancelada, né, a situação toda envolvendo o exame que seria feito, né, que o jogador está vindo para lá, para a Turquia, para ser submetido às avaliações médicas, mas aí como ainda não havia os documentos assinados da transferência, o Flamengo não liberou, e aí também não houve um acerto aí para que isso acontecesse de forma devida com o staff do jogador, então ficou nessa. O CSKA não tinha um contrato que pudesse respaldar também o acerto financeiro com o Lohan para que ele fosse para lá, não tinha os documentos todos necessários para que as partes ficassem à vontade. Então, por isso que o Flamengo colocou que quando recebeu esse documento do CSKA, dizendo não houve acordo, não houve acerto mais entre as partes, a negociação então foi encerrada e o Lohan volta a ficar à disposição do Flamengo nesse momento. Obviamente que ele não passa não está na primeira prateleira dos planos do Felipe Luiz nesse momento do Flamengo. O próprio Felipe já explicou em coletivas recentes, dizendo que ele está muito atrás ainda nessa disputa pela vaga no meio campo, né? Tem a Arrascaeta, De La Cruz por ali, o Gerson que pode ser deslocado para lá, o Plata que também pode fazer esse papel de segundo atacante. Então tem muita gente brigando pela titularidade no Flamengo e desempenhando bem nesse começo de ano, e o Lohan não é um desses jogadores, então por isso que a porta da saída do clube estava tão próxima para ele dentro desse contexto. E aí agora a gente vai esperar para ver o que o Flamengo vai fazer em relação ao jogador, lembrando que os principais mercados europeus já estão fechados, né? A janela, essa altura do campeonato, de 17 de fevereiro já está fechada, então o mercado, vamos dizer assim, alternativo russo era uma saída, mas como houve esse descompasso aí entre o acordo, os documentos assinados, não assinados, entre o CSKA, o staff do jogador e o Flamengo, melou a negociação e ele voltou para casa. E agora vamos ver o que vai acontecer com o Lohan, mesmo tendo, como eu falei, né, o Felipe Luiz, que é um cara que valorizou tanto a base, valoriza a base, que trabalhou com o Lohan no Sub-20, conhece tanto o jogador, mas nesse momento o Lohan não está ocupando aí a primeira prateleira nas escolhas do treinador, e aí pode ser uma alternativa, sei lá, para outro clube aí, enfim, vamos ver o que vai acontecer no mercado, mas o fato é que para a Rússia, para o CSKA Moscova, como diz o pessoal lá em Moscou, ele não vai. Pois é, e aí fica a dúvida de qual vai ser o futuro do Lohan, porque como o Igor disse... É Moskva, Igor, que fala, não é Moscova. É Moskva. A gente estudou russo antes da Copa. É Moskva que fala. Sabia? Tem umas pegadinhas do cirílico aí que é isso.
Estava pensando aqui qual pode ser o futuro do Lohan, porque é um jogador que vinha sendo elogiado como um jogador talentoso, que era considerado bastante promissor quando ele é integrado ao profissional, mas não conseguiu vingar por enquanto. E aí ele estava de novo no sub-20, tentando ali se reabilitar, se recuperar fisicamente. Tem uma concorrência muito pesada nesse time do Flamengo, que é um meio de campo, como o Igor colocou. Você tem Gerson, tem Arrascaeta, tem De La Cruz. É muito complicado ele conseguir uma vaga ali. E aí o Flamengo já estava contando com essa transferência e não dá certo. O que será que pode acontecer? Será que o Felipe Luiz pode repensar uma forma de aproveitá-lo? Será que ele pode ir para outro mercado? Pode ir para um time brasileiro? Quais são as possibilidades? Não, a primeira possibilidade, o que vai se conversar é com o Felipe Luiz, para ver se o Felipe Luiz vai utilizar o jogador. Mercado brasileiro, pelo valor, é difícil, ainda mais. Tem também uma outra questão que é importante de citar, de você reforçar um rival, né? Então, assim, você vai reforçar um rival com um garoto que é muito promissor. Então, assim, é uma situação que o Felipe Luiz vai ter que resolver e a tendência é que ele fique com o jogador no elenco e dê oportunidades para ele, mas aí é aquela coisa, o jogador vai ter que provar dentro do campo. Dá para fazer um paralelo e claro que são idades diferentes, são histórias diferentes, mas o Alan, que veio do Atlético Mineiro, é um jogador que, por exemplo, já estava quase que pensando em sair. Já tinha ali um ruído, uma coisa, não vai permanecer, de repente pode se transferir. E ele começou a arrebentar nos treinos. E ele foi ganhando vaga no time, entrou muito bem contra o Vasco. E ele vem sendo elogiado pelo Felipe Luiz. Então, assim, é o jogador que vai ter que buscar a vaga dentro do campo. O que acabou não acontecendo com o Alcaraz, que está arrebentando na Premier League, mas o Felipe Luiz entendia que não dava. Eu acho que o Alan é um bom exemplo, mas se a gente pega o que eu ia brincar com o Igor, que o ponto é que hoje em dia, craque o Flamengo faz em Xerém, né? Ayrton Lucas, Pedro, Gerson, craque o Flamengo no faz Santos em Xerém. também. Hã? No Santos também. No Santos também. Mas você tem o caso do Everton Araújo, que não é bem craque feito na Gávea, mas é um jovem feito na Gávea, né? Não é um craque feito na Gávea desde a base, mas é um que aparece jovem na Gávea e que está recebendo mais oportunidades porque está treinando muito bem, jogando muito bem. Aí vai jogar contra o Vasco como titular e o Alan continua no banco. O Lohan tem uma coisa dessa de ser dessa geração que o Flamengo contrata muito e acaba não usando tanto o jogador da base. E aí quer fazer negócio com ele. Então, o Flamengo é o clube que revela o Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior é o melhor do mundo no Real Madrid. O Flamengo é o clube que revela o Lohan e tenta negociar com o CSKA. Mas ele tem que pedir passagem, é o que o Hernan está dizendo. Se ele não pedir passagem, por que que o Felipe Luiz está usando o Plata por dentro? Se o Plata veio como ponta? Porque o Plata, quando você põe por dentro, ele rende. Ele funciona como ponta, como ala, como centroavante. O Bruno Henrique está jogando de falso 9. E jogando bem. Jogando bem, desempenhando, fazendo gol. Então, é por isso que você joga o Plata de meia e não joga o Lohan de meia. Porque o Felipe Luiz está medindo quem está jogando melhor. O Felipe, isso é o efeito Felipe Luiz, né? Não que outros treinadores não tenham isso. Mas o Felipe Luiz, por conhecer o elenco, por ter moral, por ser quem ele é dentro do elenco do Flamengo, e ter jogado com a grande maioria ali dentro, você vê que até o Everton Cebolinha voltou. Voltou sendo o Everton. Ele fez um gol de Everton Cebolinha da Seleção Brasileira e do Grêmio que foi vendido para o Benfica. Então, assim, é esse jogador que o Flamengo estava querendo recuperar. E está recuperando. Tudo bem que ele teve uma lesão, é bem verdade, está voltando agora. Mas é o efeito Felipe Luiz que até o Cebolinha voltou a ser aquele Cebolinha, pelo menos nesse jogo aí contra o Vasco. E esse momento de estadual, a gente critica tanto o calendário, mas pelo menos tem esse ponto positivo de que ele pode observar mais jogadores, né? Utilizando alguns jogadores que não têm tantas oportunidades, é o momento para aparecer. Depois vai afunilando, vai ficando mais complicado, Mili. Como resolver essa equação? Pois é. Gente, eu fico ouvindo vocês falando sobre o Lohan e me dá uma dor no coração, porque assim, quando ele surgiu, já falei aqui que eu estava mais emocionada do que o Renato Maurício Prado com ele. Então vocês imaginem, eu, torcedora do Fluminense, estava mais emocionada que o Renato Maurício Prado com o Lohan.
Ele entrou de maneira arrebatadora. Entre essa estreia dele, né, no profissional, arrebatadora, e hoje, que a gente está pensando assim, ele não cabe mais, ele talvez tenha que ser vendido, o Felipe Luiz não encontrou espaço para ele. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Me parece que aconteceu com a cabeça dele mesmo, assim, é aquela tal história da psicanálise, arruinado pelo sucesso, né? Claro que ele não está arruinado, ele pode encontrar um caminho até dentro do Flamengo, mas o sucesso cobra um preço muito alto, ainda mais o sucesso conquistado meteoricamente por um garoto, né? Que é o caso do Lohan. Nenhuma dúvida de que tecnicamente ele é um absurdo. A gente está falando de um jogador que é repleto de absurdamentos dentro de campo, no sentido de ter uma visão de jogo que é rara. É muito rara a visão de jogo do Lohan. A capacidade que ele tem de deixar alguém na cara do gol e de finalizar. Onde é que foi parar isso? Está ali, com certeza. Eu não tenho dúvida de que, havendo tempo, havendo interesse e havendo algum tipo de espaço, ele volta. Espaço que eu digo assim, também um acompanhamento psicológico com o garoto, né? Ele volta. Assim, eu gostaria muito de ver o Lohan voltar. E por aqui mesmo, que ele fique por perto, sabe? Para que a gente possa ver, nem que seja no Flamengo, destruindo eventualmente o Fluminense. Mas eu gostaria de ver o Lohan voltar. Agora, se a gente está falando de um jogador que não foi, quem está indo para o CSKA da Rússia é o Alejandro, do Vitória, que inclusive esteve no topo da artilharia.